A tarefa do professor é despertar a mente do aluno, é estimular ideias através do exemplo, da simpatia pessoal e de todos os meios que puder utilizar para isso. Isto é, fornecendo-lhe lições objetivas para os sentidos e fatos para a inteligência. O maior dos mestres disse: a semente é a palavra. O verdadeiro professor é o que revolve a terra e planta a semente. Essa frase é de John Milton Gregory. E eu vou ler o capítulo 4, que é a Lei da Comunicação. Malcolm Muggeridge comentou que havia observado um espantoso traço comum a todos os compêndios sobre comunicação: uma inusitada incapacidade de comunicar. Não faz muito tempo, li um livro de 850 páginas tratando do processo de comunicação e que recomendo a todos que estiverem sofrendo de insônia. É um ótimo sonífero. Para falar a verdade, porém, comunicar não é nada fácil, e quem aprender a encarar com seriedade o fato de que esse processo é realmente difícil, irá orar com mais intensidade, estudará e se esforçará mais e aprenderá a depender muito mais de Deus. Certa empresa de Chicago faturou num ano $2 milhões, mas no ano seguinte foi à falência. Isso se deu porque sua diretoria não havia enxergado com clareza qual era mesmo seu ramo de negócio. Achavam que seu objetivo seria vender grampos para cabelo, quando na verdade deveria ser artigos para cabelo. O que aconteceu foi que as mulheres pararam de usar grampos e a empresa faliu. Então, lembremos-nos sempre disto. Nosso negócio é comunicar. A razão de sermos professores é exatamente esta: comunicação. E ela é também nosso maior problema. Estabelecer pontes de ligação. O termo comunicação vem do latim communis, que significa comum. Para que possamos comunicar algo a alguém, precisamos antes estabelecer pontos em comum com ele. E quanto maior for o número de pontos comuns, maior também será a probabilidade de uma boa comunicação. Vejamos o exemplo de Mike. Ele e a sua esposa Beth constituem um casal feliz. Tem 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Mike leciona numa classe de escola dominical para adultos. Uma das alunas da classe, Mary, é divorciada e tem 2 filhos, 2 garotos que vivem com ela. E na classe há outros alunos em situação mais ou menos igual. A primeira coisa que Mike tem a fazer é como que entrar na vida de alunos como Mary para conhecê-los. Não pode simplesmente supor que eles têm uma experiência semelhante à dele e sua esposa. Então, Mike e Beth deverão procurar conviver mais perto com Mary para estabelecer pontos em comum, para descobrir que problemas ela enfrenta. Assim, convidam-na com os filhos para um churrasco em sua casa, quando conversam longamente. Depois, a convidam para ir a um concerto sinfônico. Mais tarde, Mike vai fazer uma pescaria com seus 2 filhos e chama também os filhos de Mary. Durante esse convívio, Mike e Beth criaram uma série de pontos comuns entre eles e Mary, Durante esse convívio, Mike e Beth criaram uma série de pontos comuns entre eles e Mary, que se tornam uma base para seu relacionamento. Assim, ele conquista o direito de comunicar, de ensinar a Mary nas classes de domingo. Ele ganha uma ouvinte. A clássica ilustração bíblica para este processo é o texto de João 4, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O ponto que ambos possuem em comum estão com sede. Quer me dar um pouco de água? Ele indaga. A mulher fica muito espantada. Como é que você, um judeu,
Pede água para mim, uma mulher samaritana. Jesus toma a iniciativa e procura não fazer nenhum julgamento prévio. Pelo contrário, derruba todas as barreiras existentes, racial, religiosa, sexual, social e moral, com a finalidade de criar uma base para comunicar-se com ela. E essa é também a nossa tarefa. É isso que temos de fazer. É o processo de estabelecer pontes de ligação entre nós e outros. A lei da comunicação aponta para este processo. Para que haja comunicação, é necessário que se estabeleçam pontes de ligação entre o comunicador e o receptor. Alguns anos atrás, convidei minha tia para ir a um culto evangelístico. Era a primeira vez que conseguia levá-la a um lugar onde se pregava o evangelho. Ao final da mensagem, o pregador disse: "Peço à congregação que fique de pé." Todos de pé e todos se levantaram. Agora, continuou ele, peço aos crentes que se sentem. Olhei para minha tia e percebi em seu rosto uma expressão de frieza. E ela apertou os lábios com raiva e constrangimento. Só 3 anos depois foi que consegui levá-la a uma igreja de novo. E assim mesmo porque ela sabia que era eu que ia pregar. Sei que você nunca usaria um artifício desses, disse ela. Amigo, temos que procurar descobrir como as pessoas por aí estão se sentindo. Muitas morrem de medo de entrar em nossas igrejas e eu até lhes dou razão. Agora, quero tentar explicar esse complexo processo de comunicação de uma forma mais compreensível. Mas cada leitor deve entender que terá que estudar bem isso para poder dominá-lo, para manuseá-lo bem. Será preciso lê-lo várias vezes. Toda comunicação possui 3 componentes básicos: intelecto, emoção e vontade. Em outras palavras, pensamento, sentimento e ação. Então, tudo que eu quiser comunicar a outrem gira em torno de algo que conheço, algo que sinto e algo que pratico. Se conheço muito bem determinada coisa, se a sinto profundamente e ajo em consonância com ela, tenho grandes possibilidades de ser um excelente comunicador dela. Aliás, quanto melhor eu conhecer, quanto mais intensamente a sentir e a praticar, maior será a minha probabilidade de comunicá-la bem. Mas é preciso que os 3 componentes estejam presentes. É como se eu fosse um vendedor. A diferença é que estou vendendo ideias, conceitos e não mercadorias, objetos. Então, para conseguir vendê-las, preciso conhecê-las muito bem. Tenho que estar profundamente convencido de que são boas e tenho que praticá-las eu mesma. É preciso que elas estejam dando certo para mim. Esse é o ponto de partida para a comunicação. Nós, os crentes, que cremos na autoridade e na inspiração das Escrituras, temos em mãos um conjunto de verdades que nos foi entregue por revelação e que temos de comunicar ao mundo. Portanto, a mensagem já está pronta, não precisamos fabricá-la. Cabe-nos apenas divulgá-la. Essa é a nossa maior vantagem, mas pode ser também um grande problema de comunicação dentro da comunidade evangélica. Por quê? Porque a maioria dos crentes se limita a transmitir a mensagem apenas intelectualmente. Damos ênfase excessiva às palavras. Parece que estamos convencidos de que se dissermos ao mundo tudo o que precisa ser dito, isso automaticamente vai solucionar todos os problemas. Damos pouco peso aos aspectos emocional e volutivo da comunicação, o sentimento e a ação, porque, de certa forma, isso constitui uma ameaça para nós.
Tocar nessa questão da emoção, por exemplo, pode levar o leitor a ficar meio tenso. Talvez pense que estou falando de emocionalismo, mas emocionalismo é emoção descontrolada e deve mesmo ser temido. Qualquer coisa descontrolada é perigosa. O ponto vital aqui é emoção sob controle, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A comunicação eficiente sempre deve ter um ingrediente emocional, o fator sentimento, o entusiasmo. Se afirmo que estou comprometido com a verdade eterna revelada na Palavra de Deus, isso deve refletir-se no meu sistema de valores, nas coisas que valorizo, naquilo em que emprego meu tempo e dinheiro, naquilo que me entusiasma. Então, com o que é que você se entusiasma de fato? Tive um vizinho que passava todas as suas horas de folga cuidando de seu barco. Todas as vezes que passava por sua casa, ele me dizia: "Oi, Roy, dê um pulinho aqui e venha ver meu barco." Certo dia, contou-me que já passara 38 camadas de cera nele. O coração daquele homem estava ali. Se tirássemos dele aquele brinquedinho, estaríamos privando-o do anestésico que suaviza o padecimento de uma vida vazia. E você? O que é que o faz vibrar? Será algo relacionado com o ensino? Sem querer agredir ninguém, vamos ser francos. Se todas as pessoas que hoje trabalham com educação cristã tivessem de ganhar a vida vendendo alguma coisa, a maioria morreria de fome. Estamos ensinando a verdade mais fascinante do mundo, a verdade eterna. Mas ao paladar do ouvinte é como se estivéssemos lhe dando comida de hospital. Às vezes, ouvimos professores falando do fato que consideram o mais importante do mundo, como se falassem da questão mais significante que existe. Percebemos claramente que não estão sentindo aquilo que dizem. Pelo menos não o sentem com a totalidade do seu ser. E somos obrigados a pensar: se essa mensagem o faz vibrar, quem suportaria ouvi-lo falar daquilo que lhe é indiferente? Mas quando alguém de fato crê na mensagem que prega e a sente fundamentalmente, isso se torna logo evidente. Ele usará gestos adequados, por exemplo. Todos os livros sobre oratória falam sobre uma boa gesticulação, mas não há ninguém nesse mundo, nem mesmo a maior autoridade no assunto, que possa ensinar-nos nada melhor do que os gestos que usamos naturalmente, bem à vontade, quando realmente sentimos aquilo que estamos dizendo. E se não o sentirmos, todos os gestos que fizermos só servirão para tornar nosso desempenho mais artificial. Tudo não passará de fachada, e aqueles que nos ouvem o perceberão claramente. Outra atitude que teremos também, se sentirmos profundamente a mensagem que transmitimos, será sorrir vez por outra. É que sabemos que a vida é curta demais e é melhor apreciá-la a fundo. Infelizmente, quando alguns de nós chegamos ao céu, Deus irá dizer-nos: "Que pena que você não apreciou um pouco mais a vida." Minha intenção não era que ela fosse assim tão melancólica. Sempre que vou a algum lugar, já sei que vou encontrar algum crente com uma aguda crise de lamúria. O rosto dele é a própria capa do livro de Lamentações. "Olá, irmão, como vai?" pergunto. "Ah, vou indo bem, se levar em conta a situação geral", responde. Então indago: "E por que não sai dela?" Mas, além de não estarmos vibrando com a verdade divina, também não estamos deixando que ela modifique nossa conduta. Lemos em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo é nova criatura. Entendemos que isso significa o início de um novo processo de crescimento. Então, o que Jesus modifica em meu lar, por exemplo?
Será que me tornei um pai melhor, um marido melhor? Se o cristianismo não operar em minha casa, então em que mais ele vai operar? E quanto à nossa vida pessoal? Certo crente me disse que é comerciante e que rouba. Então lhe indaguei, como ele concilia isso com os princípios cristãos? E ele respondeu, Hendricks, você não entende dessas coisas. Aqui estamos numa selva e você sabe que, quando se está numa selva, tem-se que virar bicho. Espera aí, respondo. Quando se está numa selva e se é crente, não se tem que virar bicho, não. Onde você tirou essa ideia? Perguntou ele, e até hoje ainda não descobriu. Nunca é demais repetir aquilo que somos. Nunca é demais repetir que aquilo que somos é muito mais importante do que o que dizemos ou fazemos. Parece que Deus sempre opera no meio da encarnação. Ele gosta de apresentar suas verdades personificadas. Ele separa o indivíduo purificado e o coloca no meio de uma sociedade corrupta. E ele, pelo que sente, faz e sabe, demonstra perante os outros o poder da graça divina. Pouco depois que me mudei para o Texas, citei um conhecido dito popular. Podemos levar o cavalo a um bebedouro, mas não podemos obrigá-lo a beber. E logo em seguida, um vaqueiro texano, sujeito, alto e forte, replicou, rapaz, você está enganado. Podemos dar sal para ele. Quero perguntar uma coisa ao leitor. Aqueles que o ouvem saem dali tão sedentos que não vem a hora de beber da palavra de Deus por si mesmos? Então, todas as vezes que formos dar uma aula, devemos responder às seguintes perguntas. O que é que sei e desejo que esses alunos saibam também? O que sinto e desejo que eles sintam também? O que estou fazendo e quero que eles façam? Vejamos um caso prático. Nosso objetivo é ensinar a regra áurea. Ver Mateus 7,12. Isso não quer dizer que desejamos apenas que os alunos façam uma decisão a nível intelectual. De hoje em diante, vou praticar a regra áurea. Agora que a conheço, automaticamente passo a vivenciá-la. Mas o que é de fato a regra áurea? O que significa fazer aos outros aquilo que queremos que eles nos façam? Temos que levar a classe a meditar sobre todos os aspectos dela. Que impressão ela causa na mente das pessoas da nossa faixa etária? Na nossa experiência de vida? Na nossa cultura? Como nos sentimos em relação a ela? Ela nos incomoda? Ela nos parece muito radical? Como reagiríamos numa situação em que teríamos que pô-la em prática? Qual é a nossa reação normal? Vamos examiná-la ao nível da emoção para entendermos por que agimos da maneira como agimos e quais as alternativas que temos. Por último, vamos procurar imaginar situações específicas nas quais possamos aplicá-la. Estabeleçamos a meta de colocá-la em prática durante a semana. E no domingo seguinte ou na aula seguinte, vamos relatar as experiências que tivemos, ou positivas ou negativas, se fracassamos na aplicação e por quê. E concluiremos que nem sempre é muito fácil, mas vale a pena. Colocando em palavras. Agora que tenho uma verdade na mente, sinto-a profundamente e ela domina meus atos. Quero passá-la a outros. Chegamos à etapa seguinte: traduzir em palavras esse pensamento, sentimento, ação. As palavras são símbolos. Para usarmos a linguagem como um veículo de comunicação, agrupamos esses símbolos em uma determinada ordem, obedecendo a uma sintaxe, as regras gramaticais. Não podemos ficar muito amarrados a tais coisas. Não são esses símbolos as palavras que estamos querendo comunicar.
Não é o conteúdo de palavras que queremos transmitir, mas a mensagem de uma vida. Nossa função não é trabalhar com palavras, mas com vidas. O mundo incrédulo está passando de nossas palavras e se encontra família. Se perceberem que possuímos uma realidade espiritual, virão procurá-la à nossa porta. No entanto, as palavras têm o seu lugar. Muitas vezes me perguntam: o que é mais importante, testemunhar com as palavras ou com a vida? E respondo: diga-me uma coisa, você viaja de avião? Viajo, respondam. Viajo, respondem. Pois bem, então qual é o mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? Se o testemunho da vida fosse suficiente, todas as coisas que tiveram contato com Jesus deveriam ter se convertido. Ele foi o único ser humano que levou uma vida irrepreensível, mas até ele fez questão de entregar mensagens verbais. Então, a comunicação deve ser verbal, oral ou escrita, e não verbal, os atos e a linguagem corporal. E temos que mostrar coerência nas duas formas. Aquilo que dizemos precisa estar em harmonia com o que praticamos perante os outros. Jesus Cristo nunca fez nada que negasse o que ele ensinava. Seus atos e palavras achavam-se sempre em perfeita harmonia. Um professor pode dizer aos alunos: vocês sabem que estou profundamente interessado em vocês. Tenho um sincero amor por todos. Mas se nunca está bem preparado para dar aula, se nunca tem tempo para atender um aluno fora da sala de aula, sua mensagem verbal, que agradou tanto os ouvidos dele, é anulada pela sua atitude não verbal. E a propósito, as pesquisas têm demonstrado que de tudo que comunicamos aos outros, somente 7% passam em forma de palavras. Quem está sempre falando talvez não goste de saber disso. Eis um aviso para alguns crentes: cuidado com o que você pode estar pregando, sem estar devidamente autorizado. Fique atento, pois o sindicato dos pregadores pode saber disso e multá-lo. Portanto, para se ensinar é preciso buscar um equilíbrio entre o conteúdo e a comunicação, entre os fatos e a forma, entre o que ensinamos e a maneira como ensinamos. O método que empregamos acha-se em harmonia com a natureza de nossa mensagem? Na verdade, não adianta florear muito e não dizer nada. Por outro lado, é muito triste ver as insondáveis riquezas de Jesus vestida de trapos. Aprimorando a comunicação. Vamos repassar o processo. Temos pensamentos, sentimentos e atos que iremos expressar em palavras, no objetivo de comunicá-las por meio da linguagem. Isto é constituído de duas frases: preparação e apresentação. 1. Preparação é o mais importante passo que damos para assegurar o sucesso da nossa comunicação. Consiste em dar forma e feição à nossa mensagem. Essa mensagem precisa de uma estrutura, precisa de um invólucro. E é justamente a capacidade de dar um bom invólucro à nossa mensagem que vai determinar se somos um comunicador habilidoso ou não. Primeiramente, temos que preparar a introdução, algo que conquiste a atenção do ouvinte. Pode ser uma pergunta, uma citação de um autor ou um problema a ser solucionado, algo que esteja relacionado com a vida de todos, para eles se interessarem. Não podemos simplesmente supor que já nos ouvem automaticamente e que estão interessados pelo que dizemos. Suponhamos que eu principie
uma mensagem da seguinte maneira: para começar, quero narrar-lhes uma ilustração muito importante. Aliás, algo muito importante para mim. Outro dia, quando eu estava lendo um texto do Velho Testamento, as palavras com que se salientaram ficaram muito vivas para mim. O que foi que eu disse até aí? Nada. Vejamos uma introdução melhor. Eliseu morava em Dotã. Certo dia, ele se levantou e foi lá para fora pegar no jornal o Diário de Dotã e viu uma cena terrível. Aqui já fomos direto ao ponto central da história e os ouvintes nos acompanharam atentos. Quando digo que precisamos ter uma boa introdução, estou pressupondo que o professor já domina bem tudo que irá dizer depois. E o modo como dirá. Na minha opinião, quase todas as mensagens que já ouvi poderiam ter sido reduzidas a pouco mais da metade do seu tamanho e a maioria delas até a metade. Se o orador tivesse dominado melhor o modo de expressar o que pretendera dizer. Por último, é preciso também saber concluir. Parece que a conclusão da mensagem é a que menos se prepara. Muitas vezes tenho ouvido pregadores chegar ao final do sermão e ficar como que sobrevoando o campo, sem encontrar uma boa pista de aterrissagem. E, finalmente, eles dizem, em conclusão, além do mais, e o que Deus abençoe essa mensagem em seu coração. O que realmente significa? Não tenho a mínima ideia de como vou terminar essa pregação. Deveremos introduzir no corpo da mensagem muitas ilustrações e recursos visuais também, que devem ser utilizados sempre que possível. São as janelas pelas quais a luz do conhecimento penetra na mente do ouvinte, de modo que ela possa dizer: "Ah, agora entendi." Mas não é bom apresentar ilustrações que ouvimos dos outros pregadores. Temos que criá-las nós mesmos como base na experiência de vida dos ouvintes ou alunos. Precisamos relacionar nosso ensino à vida deles. Isso significa, então, que temos que conhecê-los bem e estar atentos ao que está se passando no seu coração e na sua mente. Uma das coisas que mais gosto de fazer no aconselhamento de um leigo é convidá-lo para ir almoçar ou jantar e fazer-lhe uma pergunta simples. Quais são os problemas que você está enfrentando agora no seu trabalho? Quais são os seus conflitos? E depois não falo nada. Fico só escutando e anotando o máximo que posso. E com essas pessoas, é com essas pessoas que mais aprendo. Lembremos-nos sempre de uma coisa: um bom comunicador deve estar sempre atento para captar o que os outros querem comunicar-lhe. É por isso que gosto de trabalhar com leigos, executivos, donas de casa, carpinteiros, bombeiros, médicos, advogados, atletas profissionais e etc. Depois que aprendem uma verdade espiritual, eles sabem expressá-las em suas próprias palavras, em termos que empregam naturalmente. Assim, aplicam o ensino à própria vida, expressam a mensagem com um vocabulário pessoal, com outras palavras que não as do professor. Então, a avaliação da nossa comunicação não é feita aferindo-se o que nós dizemos, mas o que os alunos dizem. Não o que nós pensamos, mas o que eles estão pensando. Não o que sentimos, mas o que eles passaram a sentir. Não o que nós fazemos, mas o que eles estão fazendo. 2. Apresentação. Entre outras coisas, apresentar implica em enunciar, isto é, falar com clareza, para que os ouvintes possam compreender exatamente o que queremos dizer.
Nasci e fui criado numa região dos Estados Unidos onde o povo fala muito mal, com tendência para relaxar em 3 pontos básicos da pronúncia: os lábios, os dentes e a língua. Anos depois, já adulto, quando estava em Willow College, resolvi estudar música. Num dado momento, a professora começou a dirigir-me, falando de uma forma confusa, e pensei, ela está com algum problema. Mas dias depois compreendi que ela estava conversando comigo do mesmo modo como eu falava com ela. Então passei a enunciar as palavras com clareza e daí a pouco meus colegas comentaram: Howie, agora finalmente estamos conseguindo entender o que você fala. Outro fator importante na apresentação é o volume da voz. Quem leciona para uma classe numerosa deve sempre imaginar que o aluno da última carteira do fundo tem problemas de audição e não ouvem bem. É bom falar alto, principalmente no início de cada aula. Não estou dizendo, porém, que se deva gritar, embora às vezes, ao ouvir certos oradores, eu tenha desejado que eles aumentassem o volume para demonstrar que de fato acreditam no que dizem. Mas haverá ocasiões em que devemos baixar a voz e emitir sons suaves, apenas para conseguir um efeito maior. Outro aspecto, devemos variar o tom e o andamento. Para comunicar emoção, podemos erguer o tom da voz e apressar o andamento, e podemos baixá-lo quando quisermos enfatizar um ponto importante. Fatores responsáveis pela desatenção. Se dependesse de mim, todo futuro professor teria de fazer um estágio numa classe de jardim de infância. É altamente didático. A gente entra na sala com a lição bem preparadinha. 1. Objetivos da oração. 2. O poder da oração. 3. Os resultados da oração. E principia a exposição bem animado. Cita alguns termos gregos para impressioná-los. De repente, um passarinho pousa na janela e o grupo todo se levanta e vai até lá ver, abandonando-nos ali apatetados. Os adultos também fazem a mesma coisa, é claro. Não chegam a levantar-se e sair. Permanecem sentados educadamente e, vez por outra, eles abanam a cabeça. Às vezes na hora errada. Mas a verdade é que o pensamento deles está longe, a quilômetros de distância. Geralmente, a causa disso é alguma interferência. Existem 2 tipos de fatores que causam desatenção. Alguns são internos, outros no próprio ouvinte. É a aluna que teve insônia e não dormiu quase nada. É o aluno cuja esposa está com câncer. É o outro que recebeu um aviso na semana passada de que a empresa onde trabalha vai mandá-los embora. E ele tem 2 filhos cursando na universidade. É o casal que teve uma briga feia quando se dirigia para a igreja e, ao chegar ali, colocou cada um a sua máscara da espiritualidade. E agora estão afiando as garras para o segundo assalto. Tudo isso provoca interferências na comunicação. Não podemos fazer nada para solucionar o problema e nada para reconhecer a existência dele. Mas existem outros fatores que podemos neutralizar com a temperatura do ambiente, que os outros só notam se estiver fazendo muito calor ou muito frio. Ou o arranjo da sala. Às vezes é bom chegar um pouco mais cedo e mudar a disposição das cadeiras. Alguns alunos talvez se perturbem um pouco. A frente é para o outro lado, dirão. Esse professor deve estar ficando modernista. Mas outros dirão que vai acontecer uma coisa diferente nesse dia. Isso pode ser bastante interessante. Outro fator importante é preparar as figuras e recursos visuais antes da hora.
A coisa mais engraçada que existe é ver uma professora de crianças contar a história da lição sem ter antes preparado as gravuras e sem as ter colocado na ordem certa. Hoje vamos ouvir a história de Abraão, diz ela. Mas cadê o Abraão? E ela lá começa a remexer tudo e procurar por Abraão. Ou então ela está narrando a história de Josué e o quadro está torto. Quando está chegando ao ponto culminante da narrativa, cai tudo no chão. As crianças desatam a rir e a professora pensa: que crianças irreverentes, não? Elas não são irreverentes, são criadas à imagem de Deus, possuem senso de humor como Deus e gostam muito de rir. Ainda outra coisa que pode acontecer também quando se está pregando a um grupo maior é um introdutor dirigir-se para o púlpito com um recado para alguém que ali está e vir caminhando silenciosamente pelo corredor lateral. Todo mundo olha para ele. Sabe o que vou fazer na próxima vez que isso acontecer? Vou interromper a mensagem e dizer: irmãos, olha aquele homem caminhando ali. Fixem os olhos nele. Agora ele está chegando ao púlpito. Continue olhando atentamente. Agora ele está entregando um bilhete para o irmão Gumba. E o irmão Gumba está ali cochichando alguma coisa. Agora o homem está se afastando do púlpito e vai embora. E em seguida retomarei a mensagem do ponto em que havia preparado. Precisamos eliminar ao máximo esses fatores que provocam desconcentração. A resposta da classe. Essa é uma das etapas finais da comunicação. Se não atentarmos para ela, todo o trabalho ficará perdido. Vamos buscar a resposta, isso é, procurar saber o que os alunos aprenderam e como estão se sentindo, o que estão fazendo. Precisamos fazer com que eles nos digam o que está aprendendo. Por isso, vamos dirigir-lhes algumas perguntas. A pergunta número 1, que pode ser feita de diversas maneiras, é: estão entendendo? Se a resposta for não, não estou entendendo nada, temos de voltar e começar tudo do princípio. Não seria maravilhoso se sempre alguém não estivesse entendendo determinado ponto do sermão? Ele se levantasse e dissesse: espera aí, não estou captando nada do que está falando. Tenho certeza de que ninguém dormiria. Outra forma de obter essa retroinformação é pedir-lhe que expliquem com suas palavras como podem aplicar a lição aprendida em sua esfera de vida. Ou ainda podemos dizer: alguém tem alguma pergunta? E é a partir da pergunta deles que perceberemos onde foi que a exposição teve lacunas. Se eles não compreenderam o que desejávamos que soubessem, sentissem e fizessem. Podemos identificar assim as falhas da nossa comunicação. Geralmente, ao final de cada semestre no seminário, reúno alguns alunos para ouvir o que têm a dizer e pergunto-lhes: o que está precisando ser modificado nessa disciplina? O que vocês gostaram? O que não gostaram? O que ficou bem claro? Não me digam o que acham que quero ouvir, digam o que preciso saber. E eles dizem: certa vez fui pregar num culto de domingo à noite em uma determinada igreja. O salão estava lotado e antes de subir ao púlpito, o pastor me disse: Dr. Hendricks, esqueci de dizer-lhe uma coisa. Assim que entrarmos, o senhor verá à esquerda, no salão, uma mesa com algumas pessoas sentadas a ela. Hoje estão lá um encanador, um médico, uma dona de casa, um estudante do 2º grau e um missionário que está aqui de férias. Depois que o senhor terminar, eles vão lhe fazer algumas perguntas. O senhor não se importa, não é? É só agora que você me diz isso? Pensei. Naquela noite,
Ouvi perguntas mais inteligentes e profundas na minha vida. Eles fizeram perguntas que refletiam os anseios mais profundos de toda a congregação e assim apontaram as lacunas da minha pregação. Aquele grupo tinha por objetivo orientar o pregador de modo que falasse algo que viesse ao encontro das necessidades do ouvinte. Se tivermos dispostos a dar atenção a esse tipo de repercussão, certamente iremos melhorar nosso desempenho como professor. Abrir espaço para a resposta da classe nos leva de volta ao ponto de partida, o tripé: mente, sentimento e ação, sendo colocado em palavras. Só que agora são os alunos expressando sua mente, sentimento e ação em suas próprias palavras e não nós, professores. Eles não são meros papagaios a repetir exatamente o que lhe transmitimos. Não. Agora eles compreendem a verdade apresentada, assim como nós a havíamos compreendido antes. Eles sentem profundamente as implicações dessa verdade, como nós também havíamos sentido. E da mesma forma que nós, eles se dispõem a deixar que ela modifique sua conduta de forma significativa. Para pensar. Algumas perguntas para cada um avaliar seu desempenho ou usar como tema de debate com outros professores. Número 1. Em sua opinião, que tipos de pontes, entre aspas, de ligação o professor pode fazer entre eles e os alunos individualmente e entre ele e toda a classe? Que avaliação você faria do seu modo de falar quando está ensinando? Sua voz é bem clara e audível? Costuma emitir sentenças completas e expressar ideias lógicas fáceis de acompanhar? Possui algum maneirismo que comprometa sua comunicação? Quais são as melhores formas de se comunicar a uma classe ou de qualquer outro grupo de ouvintes uma ideia, visão ou alvo para a qual você se sente entusiasmado? Como um professor pode deixar de manifestar uma atitude ardosa e inspirativa se o assunto de que trata é tão importante, é tão impregnado de realidade? John Milton Gregory. Fim do capítulo 4.